Olá, estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o Dr. Sidney Souto Barbosa sobre uma prestação de serviços que atende a toda a comunidade e falamos no fim do bloco anterior que íamos falar sobre a legalização de imóveis. E eu pergunto, Dr. Sidney, qual a sua participação, o que você pode fazer para ajudar as pessoas a legalizar as escrituras, os contratos e outros assuntos referentes à legalização de imóveis, tanto de Montes Claros quanto de outras cidades, se a pessoa precisar buscar uma certidão. Bem, como eu já falei, eu trabalho com foco em Montes Claros, mas nós temos filiais em todos os lugares do Brasil. Então, se me pedirem para fazer uma legalização de imóvel em Belo Horizonte, eu mando para a filial de Belo Horizonte, ela regulariza esse imóvel. Agora, quanto a mim, meu serviço aqui em Montes Claros, eu pego esse imóvel e regularizo, porque é o seguinte, só o contrato de compra e venda do imóvel não transmite o direito de propriedade. O que vem a ser o seguinte, o contrato de compra e venda é apenas entre as partes e não entre o Estado e o proprietário. Então, você, para transferir o imóvel para seu nome, tem que ser registrado em cartório. E nós regularizamos todos os documentos necessários para essa transferência de propriedade desse imóvel. Vamos lembrar aqui, o Código Civil, no seu artigo 1245, diz que a propriedade imobiliária só se transmite com o registro desse título translativo, que no caso mais comum é a escritura pública, no cartório de registro de imóveis. Se a pessoa tem apenas um contrato, legalmente o dono é quem vendeu. Quem vendeu pode até vender para outra pessoa, na verdade, né? Porque enquanto não se registrar, não se diz quem é o dono. O dono é quem tem seu nome escrito no cartório de registro de imóveis. Uhum. O que vocês fazem? Vocês buscam as certidões junto aos cartórios imobiliários e junto a, por exemplo, Receita Federal, regularidade CPF e certidões negativas para a transmissão, para a feitura das escrituras? Todos esses documentos nós temos capacidade para assumir, para adquiri-las. Eu não sou um cartório com competência para fazer documentos, mas sou um cartório postal, onde eu vou atrás desse documento, aonde ele for, onde ele tiver origem. E através desses documentos eu legalizo todos os outros subsequentes. E vocês fazem também algum trabalho em relação a empresas, em favor de umas empresas, especialmente empresas que precisam participar de licitação, que por sinal a lista de documentos é bastante extensa. Eu gostaria que você falasse dessa lista de documentos e se vocês leem o edital, procuram no edital quais os documentos, se vocês procuram a prefeitura, como que vocês ficam sabendo quais os documentos que uma empresa precisa para participar em condições de legalmente avançar numa licitação? Cada licitação que é feita, ela tem um edital onde enumera os documentos necessários para a participação. E cada prefeitura tem o seu edital, a sua forma de editar para essa documentação. Então nós vamos direto à prefeitura, direto ao setor de licitações, pegamos todos a lista de documentos que é necessária para participar dessa licitação, e vamos atrás de todos os documentos necessários nessa lista. É bom lembrar, doutor, que todos esses documentos, quando se fala de uma concorrência pública, de uma possibilidade de todo o público participar, todos os segmentos, todas as participações são seletivas. Toda essa forma é de eliminação. Então, se uma pessoa manda para uma empresa pública, a administração pública, melhor dizendo, uma lista de documentos, faltando um documento, está automaticamente eliminada daquele certame, daquela concorrência, daquela licitação. Vocês ajudam, assessoram as empresas a providenciar toda essa documentação, somente as que se buscam nas repartições públicas, ou vocês também até levam a documentação em outra parte? Por exemplo, uma pessoa vai estar aqui em Montes Claros e precisa participar de uma licitação de uma administração pública na Bahia, em Salvador especificamente. Vocês
inscrevem, levam essa documentação junto ao órgão público na origem, lá em Salvador, por exemplo? Como eu disse, as filiais da cartório postal que existem em todo o Brasil, eu direciono isso para a filial em Salvador. E lá ele vai saber, vendo o edital, quais são os documentos necessários para essa empresa participar dessa concorrência. Sendo que o objetivo da cartório postal é facilitar a vida de qualquer pessoa, inclusive das empresas. Então, eu não posso fazer um serviço pela metade. Eu vou estar com todos os documentos necessários, com validade, para entregar no prazo certo. Doutor, e muitas vezes na área de advocacia também as pessoas passam por apuros complicados, porque pega uma causa que não é possível que o cliente financie uma ida do advogado em outras regiões, como uma distante. O Brasil é um continente. Sair daqui, ir no Amazonas, levar um documento para protocolizar, ou no Rio Grande do Sul, que são os nossos principais extremos, já que estamos no meio aqui do Brasil, traz uma complicação financeira que muitas vezes o cliente não pode financiar esse deslocamento do advogado, um deslocamento físico. Vocês podem intermediar algum trabalho de mandar petições para outras cidades, para protocolizar documentos, para fazer alguma coisa em favor dos advogados? Olha, como eu disse, do Iapoca Chuí, nós temos filiais. Inclusive, quando eu estava fazendo meu curso preparatório para abrir o cartório postal em Montes Claros, estava junto a mim o rapaz que pegou o cartório postal do estado inteiro do Pará. Então, nós temos contato com qualquer local do país. Eu mando para ele, ele vai regularizar qualquer documentação no Pará para mim. Então, eu tenho essa capacidade de mexer com documentos em todo o Brasil. Muitas vezes nós aqui em Montes Claros, em Minas Gerais, temos o chamado protocolo integrado, mas fora do estado nós temos essa dificuldade, os profissionais do direito têm essa dificuldade. Vocês teriam condições também de simplesmente pegar as petições aqui, já prontas, sem precisar arrumar documentos, simplesmente pega e manda para um agente, um colega seu de outra cidade para levar ao fórum, protocolizar e devolver a prova de que o documento está protocolizado? Hoje cedo eu tive um exemplo disso, foi um colega meu de faculdade de Direito que me pediu para protocolizar um documento em Canoas, Rio Grande do Sul. E hoje eu fiz isso. Hoje cedo eu tive esse serviço, por coincidência da vida. Então, em qualquer lugar que eu for protocolizar, certidões ou processos, qualquer coisa, eu tenho capacidade de fazer no Brasil inteiro. Um outro exemplo, doutor, se você for procurado por alguém que está com o nome negativado, às vezes negativado de uma maneira correta, está realmente devendo, ou às vezes não tem uma dívida, mas tem, por uma irregularidade qualquer, uma negativação em outro local e a pessoa precisa de uma certidão, uma prova lá junto ao SPC, por exemplo, de que está negativada. Vocês buscam essa certidão onde for preciso no Brasil para documentar uma ação, por exemplo, aqui? Certidão de ônus reais? Se for certidão de ônus reais, eu consigo ela em qualquer lugar do Brasil. E também posso negociar as dívidas pendentes em qualquer banco, porque eu tenho essa capacidade de negociar com os advogados do banco. É muito mais fácil para a cartório postal negociar isso, pelo peso do nome cartório postal, do que uma pessoa singular chegar lá e tentar negociar isto. Eu achei essa informação muitíssimo interessante. Eu queria mais detalhes sobre isso. Uma pessoa tem uma dívida perante um banco e essa dívida ela acha que está num valor acima do normal, que se elevou acima do normal. Vocês podem, mediante uma procuração, obviamente, procurar o banco e reduzir esse valor para um valor aceitável e depois como é que vocês fazem? Informa a pessoa qual o valor pronto para assinar, ou vocês já pegam a procuração também para já assinar o documento e já reduzir automaticamente? Não, veja bem, meu interesse é a satisfação dos dois lados, mas só que como o banco geralmente tem o ímpeto de aumentar o valor de todas as dívidas que você tem com ele, eu vou negociar com com o advogado do banco essas dívidas e vou
tentar tirar todos os ônus a mais que colocaram nessas dívidas. Então, essa também vai ser primeiro conversado com a pessoa que me pediu para negociar com o banco, se esse valor ele tem capacidade de pagar. Porque não adianta nada eu renegociar uma dívida se o cliente meu não tiver condição de pagar, porque eu não renegociei, pois ele não vai ter condição de pagar. Eu vou colocar numa posição que caiba no bolso do cliente as parcelas para pagar essa dívida. Doutor, eu encerro fazendo a pergunta relativa à primeira que eu fiz. Quando o cartório postal se dispõe a resolver uma busca de um documento, vocês têm por objetivo buscar também certidões junto aos cartórios de registro civil em qualquer parte do Brasil? Em qualquer parte do Brasil. Essa semana eu tive 4 ações de pegar certidões de nascimento para casamento e em 4 locais diferentes do Brasil. E inclusive já estão chegando, porque eu tenho um prazo para que isso chegue ao fim dela. Então já estou quase chegando em Montes Claros para me entregar aos meus clientes. Que com certeza o custo é bem mais baixo do que uma pessoa se deslocar da sua origem, perder às vezes dia de trabalho e ir ao seu local em que nasceu apenas para obter uma certidão de nascimento. É uma facilidade que nós estamos trazendo para Montes Claros. Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Sidney Souto Barbosa sobre esta prestação de serviço que cobre todos os interesses da sociedade. Então, qualquer pessoa que precisar de um trabalho diferenciado, ele está se dispondo a prestar esse serviço com essa qualidade, como foi exposto aqui nesta entrevista. Todo o agradecimento ao Dr. Sidney pela entrevista e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em querendo Deus, nós apresentaremos uma entrevista diferenciada.